Seguimos com o nosso Bom Dia Notícias, agora com os destaques do esporte com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Olha, vamos começar aí falando de judô. É o destaque da página 23 de hoje. Que informação é essa? Isso porque amanhã vai acontecer a primeira Supercopa Alto Uruguai de judô. Então vai reunir mais de 100 atletas de diversas escolas particulares e também estaduais de várias regiões. Vai vir pessoal de Áurea, pessoal também de outros estados vão participar dessa competição. E essa semana eu fui conferir os treinos deles, que é realizado ali no Colégio São José. Então, assim, um treino bastante, podemos por assim dizer, especial, né? Porque tem crianças que vão participar pela primeira vez dessa competição. Então, eles contaram um pouquinho aí das suas expectativas, como é que está sendo essa ansiedade também por causa dessa primeira competição. E, segundo o professor aí, Juliano Liotto, essa competição vai ser voltada às modalidades que é praticado nas Olimpíadas. Então, vai ter placar eletrônico, todos devem seguir as regras, então vai ser uma competição bastante especial para eles já irem se ambientalizando com a competição, né? Muito bem, tem destaques dos jogos do SESI. Isso porque aconteceu a segunda etapa de tênis na última semana, então aqui também já foi conhecido a campeã e também da mesma forma dos outros jogos, né? Os 5 melhores colocados vão representar o município de Erechim numa competição aí final que vai ser realizado lá em Nova Prata. Muito legal. Na contracapa do Bom Dia de hoje, o destaque aí, vamos começar falando do Ipiranga, porque o Canarinho joga hoje, tem jogo importante da Série C. Tem jogo importante diante do Remo e o lateral esquerdo aqui, Roger, contou um pouquinho aí em relação a esse duelo, porque além do Ipiranga e do Remo estarem aí disputando a vaga, tem também o Paysandu, que é o 5º colocado, que tem os mesmos pontos que o Remo, 18 pontos, e o Ipiranga em 6º com 17. Então, além do Ipiranga fazer o seu dever de casa, também deve ficar atento ao jogo do Paysandu, que vai ser apenas na segunda-feira, diante do Volta Redonda. Então, é uma partida aí para o Ipiranga ligar aí o sinal amarelo, né, de atenção em relação à competição, porque faltam apenas 5 jogos para a fase de grupo se encerrar. Muito bem, e na Liga Gaúcha, o Galo ontem venceu e assumiu a liderança? Venceu o América, foi um jogo aí bastante disputado, o Atlântico, né, começou aí o jogo pressionando o adversário, conseguiu marcar o seu gol, então assim, agora o Atlântico, né, vai aí se restabelecer, vai ter que precisar aí realizar os treinos, né, para que na próxima semana enfrente a CBF em um clássico lá em Carlos Barbosa, também pela Liga Gaúcha de Futsal. Então assim, o Atlântico que vem muito bem, acabou ultrapassando o Passo Fundo também em relação ao número de pontos e também pelo saldo de gols. Muito bem, agora vai ter aquela parada, tem mais semana que vem, depois tem a parada para a Taça Brasil, uma semaninha e depois volta de novo as competições, né? Isso mesmo, pela Liga Nacional, o Atlântico entra em campo só no fim de agosto, dia 31, contra o Joinville. Então até lá eles têm aí esse compromisso pela Liga Gaúcha e depois focar aí em relação à Taça Brasil. A expectativa, Leandro, é de que talvez o Atlântico tenha um desfalque em relação à Taça por causa do goleiro Careca, que está em período de recuperação de fisioterapia. Segundo aí o Edson, que é o assessor do clube, ele sofreu um pequeno problema no joelho, mas aí a possibilidade é que talvez ele não participe da taça. Muito bem, são esses destaques do esporte hoje. Vamos falar rapidinho do Grêmio e de Inter. Isso, porque tem clássico Grenal amanhã no Beira-Rio. Então, assim, a expectativa máxima para a competição, porque as duas equipes aí, o Inter, que está aí na fase do G4, né, na fase de classificação, tenta continuar, e o Grêmio também busca aí se aproximar. O Grêmio que vem aí numa arrancada, né, porque teve o primeiro semestre aí do ano um pouquinho turbulento por causa das derrotas que teve no início da competição, e agora também busca aí essa recuperação, né, diante do Inter, e vai as duas equipes embaladas por causa da vitória, né, dessa semana em relação à Copa do Brasil. Olha, na semana que vem nós temos aí no meio da semana Libertadores, os dois têm jogos importantes pela Libertadores, e daí, vão entrar com os reservas dessa vez, ou vai ser de novo um Grenal dos reservas, ou vai ser os titulares? Eu acho que vai ser um Grenal de reserva, né? Porque o Inter tem um duelo importante contra o Nacional e o Grêmio novamente enfrenta o Libertad, time que enfrentou aí na fase de grupos da competição, e também por causa de um descanso para os jogadores que entraram em campo nessa semana, né? A dupla Grenal aí tem diversos jogos em sequência que são importantes. Eu acho que a fase aí de recuperação, de acabar deixando o jogador um pouquinho de molho para se recuperar, eu acho que vai ser concluído amanhã. Muito bem, são os destaques de hoje do esporte? São esses, voltamos na segunda. Muito obrigado e bom fim de semana.